Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos ver hoje Teatro das Tesouras. Conforme está aí na capa do vídeo, ele é representado ou por uma serpente de duas cabeças, ou simplesmente por esse objeto aqui, que é uma tesoura, que é uma teoria. Então, a união que nós estamos vendo agora do PT e do PSDB, através do descondenado e o seu arqui-inimigo Geraldo Alckmin, que é do PSDB, eles criaram uma chapa única para disputar a presidência da República, um como vice e o outro como presidente. Isso aí foi uma recriação do chamado Teatro das Tesouras, que foi criado por Lenin após a Revolução Bolchevique de 1917, lá na antiga União Soviética. Então, esse sistema, cria a dicotomia própria deles, né, que para o povão, eles não conseguem imaginar que não exista uma democracia saudável ali, né? Mas, na verdade, aquilo não passa de um teatro, o teatro das tesouras. No Brasil, o nosso Brasil atual, a única oposição a tudo isso, que veio para desmantelar esse establishment, é o presidente Bolsonaro, né? É o verdadeiro antissistema. É um cara que luta sozinho contra toda essa bandalheira aí de ilusão para o povo. Então, o Lula e o Alckmin, eles são ex-adversários ferozes que agora estão numa disputa presidencial. E que no passado eles se odiavam, mas hoje eles estão abraçados, né? Como se fossem farinha do mesmo saco. E eles não escondem que eles são do mesmo, o mais do mesmo. Eles não escondem que eles são comunistas, que eles são fingem oposição, mas eles não são oposição. Então, a exemplo de outras expressões, como o marxismo cultural e outras, esse teatro das tesouras é uma imagem usada pela direita para apontar essa estratégia de dominação esquerdista que é adotada no mundo ocidental aqui. E essa tática foi criada por Vladimir Lenin, líder da Revolução Bolchevique de 1917, lá na antiga União Soviética, e foi revelada pelo escritor ucraniano Anatoly Golitsyn. Anatoly Golitsyn. Tem uma obra dele que é chamada Velhas Verdades, Novas Mentiras, uma coisa assim. Eu vou deixar na descrição aqui o livro dele. Ele fala do Teatro das Tesouras nesse livro, que é tudo na base da mentira. Como o comunista só trabalha na base da mentira. Então, essa metáfora usada é fácil de entender usando uma tesoura. Aqui você vê um objeto, né? Quando fechado, é um objeto único, é uma tesoura. Quando você abre, existem duas lâminas, né? Que parecem fingir oposição, assim. Mas, na realidade, elas cortam para o mesmo lado e obedecem ao comando de uma única mão. Uma única mão que obedece, que usa as duas lâminas para cortar na mesma direção. Isso se chama o teatro das tesouras que eles aplicam em nós aí. Então, transpondo para a política essa metáfora, se forças aparentes como o PT e o PSDB eles fingem oposição, eles operam de forma coordenada e avançam na mesma direção, que pode ser chamado de social-democracia, progressismo, comunismo, socialismo, ao gosto do freguês, né? O PT a gente sabe que ele é marxista e o PSDB a gente sabe que ele é socialista fabiano, mas são esquerdas. São uma esquerda mais radical, outra mais moderada, mas são esquerdas. Não existe direita no Brasil. O professor Olavo de Carvalho cansou de falar isso. Então, há apenas para nós uma ilusão de competição entre os dois, com o objetivo real de deixar fora do jogo os legítimos representantes da verdadeira mudança, que seriam os conservadores, os liberais, o pessoal de direita, que são poucos no Brasil e eles ainda não têm uma consistência, um partido formado. Nós não temos um partido conservador formado ou de direita. São só arremedos, por enquanto. O próprio presidente não conseguiu criar aquele partido Aliança pelo Brasil, porque o mecanismo aí, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral não permitiu, criou embaraços, criou todo que foi tipo de entraves para que se formasse um partido. Então, o PT ele está dentro, vamos dizer assim, do centro-esquerda, né? Do centro-esquerda para a extrema-esquerda. Esse é o PT. E do centro
direita para a direita, estaria em tese o PSDB, né, mais para a direita, mas sabemos que no Brasil nada está bem definido. Esquerda e direita, não, na verdade, não existe. Eles estão unidos sempre com o mesmo objetivo, que é um objetivo de tomar o poder, tomar a grana. É isso que eles querem. E a gente sabe que aqui no interior do Brasil é comum haver aliança entre partidos que têm ideologias completamente opostas, né? Às vezes o PSOL, o PT se alinham com o PP e outros partidos que são um pouco diferenciados nas suas doutrinas, né? Mas eles se unem. Então eu vou deixar 3 livros aqui para vocês entenderem bem isso. O livro O Retrato de Oswaldo Peralva, que trata desse problema da multipartidarismo aí, né? E por que o esquerdismo não funciona, de Frederick Bastian, né? É outro livro. E esse do KGB aí, do Anatoly Golitsyn, é outro livro também que fala sobre essas teorias do Lenin, da teoria das tesouras. No tempo do Lenin, tinha os bolcheviques e os mancheviques. Eram dois partidos fortes e que eles fingiam oposição, mas no fundo era a mesma coisa. O Lenin criou isso para que o povão, a massa, pensasse: temos uma oposição. Como aqui, 50 anos no Brasil, nós fomos enganados. Pensávamos que o PSDB fazia oposição para o PT. Nananina, não. Absolutamente. Não fazia oposição coisíssima nenhuma. Tanto é que está provado agora, né? Coloquei aí, então, essa foto para vocês verem aí. Uma cobra de 2 cabeças, porque quando a coisa dá errado, aí uma cabeça engole a outra e o importante é manter o corpo vivo, né? O partido fica incólume, a ideologia fica incólume. Embora eles briguem entre eles, né? Por exemplo, aí, Lula ou Alckmin, se não é o que a gente deseja, mas se morresse um, o outro assumiria tranquilamente. Ou se um fosse caçado ou empichado, como aconteceu no tempo da Dilma, do PT e do PMDB, ou do PMDB na época, ficou o Temer, né? Morre uma cabeça, mas o corpo fica inteiro. E a ideologia é a mesma. E nós estamos sendo enganados. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido isso para sempre. Teatro das Tesouras, eu já fiz vários vídeos sobre isso. E nem carece estar explicando tanto, porque é uma coisa tão evidente, tão simples, que está na cara, né? Até amanhã, pessoal.